Irmão, não é uma nova revelação, não é uma grande revelação, não é uma palavra the best, é uma palavra simples, mas é algo que nós deixamos de observar e de praticar. Então é em cima disso que eu quero caminhar, porque a igreja hoje, ela vive um momento na história dela, um momento na história da humanidade muito interessante, né? Ela vai mutando e essa modernidade, até eu e o Mateus conversávamos sobre isso. Antes, né, as coisas pareciam ser mais lentas, né? Antes da Revolução Industrial, quando a gente ia construir algo, né? Por exemplo, a gente falava sobre uma xícara ou um caneco que a gente fosse fazer. Então a gente fazia o quê? A gente tinha que ir lá, escolher a cerâmica, preparar a cerâmica, moldar aquela peça. Depois de moldar aquela peça seria levada a um forno, e assim seria esse processo. A gente se envolvia com o processo das coisas, em tudo. Então a gente degustava, vamos usar essa expressão, o que a gente produzia. Se ia fazer uma cadeira, escolheria madeira, trabalharia madeira, cortaria nas medidas, faria os encaixes, né? Nem se usava prego, não existia prego, era tudo encaixado, a coisa mais artesanal e linda possível. Mas depois que veio essa tal dessa revolução industrial, tudo passou a ser feito em série, né? E a gente não desfruta mais disso. E isso começou também a entrar na nossa vida. E a vida hoje, a gente não desfruta, não degusta de muitas coisas, por causa da rapidez, né? Essa semana eu recebi um vídeo no WhatsApp que eu achei muito engraçado, porque era um adolescente, devia ter uns 14 anos mais ou menos. O que o pai fez? O pai pegou um telefone, aquele telefone de disco que a gente tinha em casa, lembra? E o pai instalou aquele telefone e pediu para ele fazer uma ligação. E aí ele pegou o telefone, dava sinal, e ele não sabia como é que se fazia, que tinha que botar o dedo e fazer isso aqui. Ele começava a apertar os números, né? E não funcionava. Ele dizia para o pai irritado, já: pai, não está funcionando, isso aqui está estragado e tal. E o pai zoando ele, dizia assim: não, mas não está dando sinal, tá, então tem alguma coisa errada. E aí ele botava com o dedo minguinho, que era mais fininho, né? Empurrava, os números não apareciam. E lembra que tinha um limitador do disco, que era uma pecinha de metal aniquilada assim, parecia uma agulha. Aí ele disse: será que não tens que mexer com aquele aniquilado ali até o número? Ele tentava puxar e tal, e ele não conseguia, né? Tão perto da gente, né? Isso. E eles não conseguem saber como aquilo operava. Hoje é tudo no digital, né? Hoje é tudo na tela mesmo, não tem mais o disco, né? Não tem mais a ficha, né? Quem é do tempo da ficha, irmão? Meu Deus, que prova, né? Lá no nosso bairro, lá no Dom Bosco, tinha uns 2 orelhão só. Era o orelhão do Diana. E tinha uma fila, Marlon, lembra disso, Marlon? Era e dava briga da fila, porque aí ficava aquela... Mas fila, irmão, não tinha telefone, todo mundo com 1 quilo de ficha na mão, né? E ali aquela fila, e aí começava a pressão, né? Bora, rápido. Olhar para trás, tinha uns 10, 15, né? Volta e meia, dá um arranca-rabo ali, né? E hoje a gente está tão avançado assim, né? Mas essa modernidade é boa, mas ela também é ruim, porque ela tira da gente o degustar, né, das coisas, o fazer as coisas, né? A coisa é muito pronta. Quer uma coisa, vai lá e pega, né? Hoje a gente come fruta o ano todo, de tudo quanto é clima, né? Nosso tempo não era assim, mas é a modernidade. Eu lembro que uma vez um sábio perguntou para mim assim, da nossa família:
era criança, nós estava passeando ele assim, para ali. Ô mana, como é que é um pé de carne? Aí quando eu vi aquilo, um pé de carne, um pé de carne, ele estava se referindo como é que era um pé, uma árvore que dava bife, que dava, né, sei lá, frango, ele não conseguia entender, porque lógico, né, a gente não cria mais as crianças no campo, não leva mais as crianças no campo, né, criança, então cresce sem saber, né, que a carne vem de um animal, né, vem do gado, né, que o leite não nasce naquela caixinha, mas é essa modernidade que nos deixa insensíveis. Amém, gente? Todos acharam? Romanos 12, do capítulo 1 ao 21. Amém, amém? Então tá. Se for diferente é a versão, tá? Mas a essência vai ser a mesma. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condições humildes. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, ou
Pensem sempre em fazer o bem perante todos os homens. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal vença, mas vençam o mal praticando o bem. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse tempo. Te damos graças, Senhor, pela liberdade que Tu nos concede. Te damos graças por sermos contados Teus filhos. Te damos graça porque Tu nos concede a vida nesse dia. Tu nos concede a força do trabalho. Tu nos concede, Senhor, a graça, Senhor, de estar num ambiente seguro, livre, de estar numa nação, Senhor, que tem promessas para o mundo. Nós pedimos, Pai, que nesta noite Tu fale o nosso coração, que Tu nos conduza, Senhor, nessa reflexão, que a gente possa olhar para o nosso interior e nos alinharmos com o Teu coração. Nós queremos servir melhor o Senhor, nós queremos ser melhor para o Senhor. Nós sabemos que existe um projeto do Senhor em andamento, e nós fazemos parte desse projeto, e nós queremos nos encontrar, Senhor. Nós queremos saber qual é o nosso papel na Tua igreja, qual é o nosso papel no Teu projeto. Por isso nos ajuda nesse tempo. Nós queremos somente, Senhor, fazer melhor para o Senhor. Nós queremos passar a nossa existência aqui fazendo, Senhor, aquilo que Tu planejasse para cada um de nós. Não queremos nos distrair, não queremos, Senhor, desprezar aquilo que o Senhor fez lá no madeiro, lá na cruz. Nós não queremos, Senhor, tratar o Teu sacrifício com desprezo, mas nós precisamos nos encontrar, nós precisamos da Tua orientação. Esse tempo, Senhor, essa modernidade, ela tem de alguma forma, Senhor, nos feito sair do foco, de olhar para os Teus projetos, de olhar para os Teus sonhos, para mim e para nós. Temos nos distraído com o que o mundo oferece, e nós queremos, ó Deus, nos reposicionar diante de Ti. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero voltar com vocês agora no mesmo texto, explorando alguns versículos que eu acredito que é de fundamental importância para que a gente então se alinhe, né? Porque, como falávamos, essa vida moderna, esse dia a dia, essa loucura, ela tem nos roubado alguma coisa, ela tem nos distraído, né? Olha só, já fazem 25 anos, e foi ontem. Já fazem 10 anos, e foi ontem. É muito rápido. A nossa vida é muito rápida. A nossa vida é 70, podendo chegar a 80, né? Um pouco mais, dependendo do vigor de cada um. Mas os melhores dias após isso são um enfado e cansaço. Para quem vai ter uma eternidade, a vida é muito curta, mesmo que seja, como nós tivemos aqui esses dias, a visita de um ancião com 106 anos de idade, né? Mas mesmo assim é muito curto, perto do que ainda viveremos.
Porque não se confunda, irmãos, a existência não termina com a morte física, amém? Há quem pense que morreu, acabou, game over, começa tudo de novo, começa nada, continua. Então nós somos seres eternos, amém? Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para uma eternidade com Ele, para uma eternidade com Ele. Teve um acidente de percurso e a gente se desconectou dele. Então hoje nós temos a eternidade com Ele ou sem Ele, depende da sua escolha, né? Depende de como você vai se mover. Você pode passar uma eternidade com o Senhor ou uma eternidade sem o Senhor, amém? Então você é eterno. Nunca pense nos seus possíveis 70 anos. Nunca pense somente no agora, no que está acontecendo em torno de nós. E é isso que esse sistema, o sistema desse mundo, tem buscado fazer comigo e com você. Nos prender a esse momento, nos distrair com essas coisas, e não nos fazendo pensar no reino que nós esperamos, no reino que está vindo, no rei que está vindo, amém? Lá existe uma forma, uns princípios que governam e que imperam lá, e é isso que nós temos que trazer para esse tempo, amém? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. O fato de Ele ter nos resgatado dessa eternidade sem Ele, essa conexão que Ele nos proporciona hoje através da sua morte. Jesus veio, morreu para que eu e você vivêssemos, amém? Então, isso já é motivo suficiente para que a gente se entregue a Ele totalmente, porque nós estávamos mortos e Ele nos trouxe vida. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, ou o culto racional em algumas versões que a gente viu aí. Irmãos, o culto racional ou culto, ele não é isso que nós vivemos aqui. Isso é uma reunião onde nós encontramos os irmãos, onde a gente canta louvores, né? Onde a gente chama de adoração. É também, sim, adoração, mas não é essa adoração. O que o Senhor pede é que a gente se dê a Ele, porque depois, irmãos, depois que Jesus, o único sacrifício aceitável, o único sacrifício aceito realmente por todos, fez o sacrifício, a partir dali, irmãos, o sacrifício agora é nesse templo aqui, ó. É nesse templo aqui que os sacrifícios são feitos, aqui, ó, no Santo dos Santos do nosso coração, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Então passa a ser uma prática de vida. Não é mais levar o animal, como o pastor Alexandre falou, né? Levar o animal até o templo e lá sacrificar, o sacerdote sacrificar. Não é comprar lá o animal para ele, não. Você agora é o templo do Senhor. Você tem que viver de uma forma a adorá-lo, através das suas atitudes, através do seu modo de viver. Amém? Paulo, ele diz então que a nossa atitude pessoal e diária é que é verdadeiramente a adoração que ele busca. Você é um cristão por quê? Porque você vem ao culto no domingo? Ou porque você se denomina evangélico?
Não, você é um pequeno Cristo, porque você entendeu que Ele morreu por você. Você se entrega totalmente a Deus, sem restrições, e que agora você passa a adorar a Ele através da sua forma de viver, do seu modo de vida. O versículo 2 diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas hoje percebo que mais nós nos moldamos aquilo que o mundo oferece, do que o mundo deseja, do que a gente muda o mundo a partir dos olhos de Deus. Há pouco nós falávamos sobre aborto aqui. Para nós, aborto em qualquer momento, em qualquer fase da gestação, é pecado. É pecado porque transgride uma lei do Senhor: não matarás. Só por isso já é o suficiente. Pronto. Mas agora o sistema diz que não. O sistema diz que não, que agora não, que agora nós temos que renovar a nossa mente. Algumas versões falam na renovação da mente, né? Temos que renovar a mente. Você agora, porque você não pensa como todos pensam, você é quadrado, você é careta. Você tem que renovar. A vida evolui, o mundo anda. Agora pode o que não podia. Então é mais fácil hoje o meio nos influenciar do que nós influenciarmos o meio, porque nós andamos tímidos, nós andamos escondidos. Muitos nem sabem que a gente é cristão, muitos nem sabem o que nós professamos, o que nós carregamos, porque nós temos, alguns de nós temos vergonha do Senhor, temos vergonha de dizer que somos crentes, temos vergonha de dizer que nos posicionamos contra isso ou contra aquilo. A família tem sofrido um monte de ataque. Isso é parte de uma agenda pensada, elaborada e trabalhada. Querem destruir a família, querem destruir os casamentos, querem destruir a sociedade. Hoje é um debate nacional a respeito da ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz que menino não é menino, menina não é menina, é uma coisa que um dia vai ser o menino ou menina. Ontem eu conversava com uma amiga que era psicóloga, falava da resolução, né, do Supremo Tribunal, que deu o maior rolo aí, decisão não, foi um juiz, né, mas amém, essa eu vou pular, deixa eu pular essa, porque senão eu já fico irado, irmão, então é melhor não falar, né? Não. Então, existe uma forma que não é a nossa forma. A nossa forma não é daqui, amém? Ela será aqui. Então hoje eu vejo que a gente se molda as coisas que estão acontecendo em nosso entorno, e a gente não muda essas coisas, a gente é mudado por elas, a gente não se posiciona. Parece aquelas pegadinhas que passavam na televisão, lembra? Que aparecia, sei lá, um cara bombado, aí aparecia um outro que dizia,
Eu acho que esses caras bombados aí são tudo, não sei o que lá. E aí daqui a pouco aparecia um cara bombado, e aí o cara, e aí o que é que você diz agora? Não, concordo, isso aí, né? Parece que é assim a pegadinha do inferno, né? A gente se posiciona dentro do saleiro, dentro das quatro paredes aqui, a gente é crente, somos crentes, irmão, fazer uma oração forte aqui, mas lá fora a gente não é assim, quando o mundo está nos olhando ou quando alguém nos cutuca, a gente só é bom de ser cutucado na internet, mas no tete a tete a gente, não foi bem isso que eu quis dizer, você me interpretou errado. Não, irmãos, nós precisamos nos posicionar, amém? Naquele dia, deixa eu ler para vocês aqui, para ilustrar. Gálatas 5,19, eu vou ler para você. Diz assim, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ponto. Quando a gente se inclina para a carne, é isso que acontece. Quando a gente se inclina para o Espírito, é o oposto. Isso, nós convivemos com isso, amém? Isso está ao nosso entorno, e isso, a nossa regra de fé, diz que não terá nesse reino vindouro, que já está chegando. Então, nós não podemos nos moldar a isso, a nada disso que foi citado. Nós temos que viver aqui, com a mente de lá, disso que está vindo. E é isso que o Senhor nos chama nesse tempo, para imprimir nessa geração, nessa cidade, nesse lugar, essa mente, para transformar essas coisas. Não é para a gente vir no domingo à noite na igreja, ouvir uma palavra e ir para casa e a semana já passou, e ficou tudo no domingo, e no próximo domingo a gente vai receber mais uma palavra, e aí beleza, a gente aprende mais um pouquinho. Não, irmãos, a gente vem aqui para ouvir uma palavra, mas para durante a semana continuar trabalhando para o reino. Você trabalha onde? Você trabalha numa empresa de transporte? Trabalhe numa empresa de transporte para o Senhor. Trabalha onde? Leciona? Então lecione para o Senhor, para o seu reino, para aquelas coisas que estão vindo e que você acredita. Eu digo, irmãos, sobre o sal no saleiro, né? É fácil. As mulheres costumam colocar o sal no saleiro, então elas sabem que no saleiro está o sal. A gente vê o sal, né? A igreja, o templo é um saleiro, aqui está cheio de sal. Todo mundo que está aqui é sal. Mas quando a mulher, ou quando o homem cozinha, ele coloca o sal na comida, você não vê mais o sal, não é isso? Como é que você sabe que tem sal? Como, irmão? Provando? Paladar? Sim, é pelo paladar, experimentando. A comida é fora daqui, é fora dessas quatro paredes.
são as pessoas que estão aí fora. Elas precisam te ver lá fora, misturada, salgando aquilo lá, e o Senhor experimentando essa comida, e vendo você lá. Lá ninguém é sal, ninguém é visto. Nós precisamos influenciar essa geração, senão foi vã a nossa existência. Se nós nos contentarmos com isso que nós temos buscado aqui a cada domingo, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década, nós seremos frustrados. O Senhor não te chamou para isso, meu irmão e minha irmã. O Senhor te chamou como um agente de transformação de onde você está. Você foi chamado porque você é capaz. Rapaz, eu me acho tão assim. Não, irmãos. Você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Não tinha como você não ser você hoje, aqui, nesse lugar, nesse tempo. E se você está aqui, é porque o Senhor quer te usar, amém? Agora nós precisamos cuidar da igreja e ser igreja. No começo eu falei que não era uma grande palavra, é uma palavra simples, mas que nós deixamos de praticar. E eu vou mostrar para você que você e eu deixamos de praticar. E então, no versículo 3 ele diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Nós olhamos muitas vezes, irmãos, para aqueles que não estão na igreja, principalmente, a gente olha de cima para baixo, pecador. Nós não somos melhores do que ninguém. E depois ele nos diz ainda: antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Nós não somos leais à nossa autoavaliação. A gente é bom de avaliar e medir os outros. A gente é bom, de ver as coisas nos outros, mas nós não nos autoavaliamos honestamente. Lutero falava que somos um saquinho. Lutero, ele dizia que nós somos um saco de vermes. E eu tenho que concordar com ele, porque é o que somos, assim que desencarnamos, é o que vira. Nós nos autoavaliamos errado, irmãos. Nós somos pecadores. Nós somos maus. Nos esforçamos, mas somos maus. Não se ofenda, não sou eu quem falo, é a palavra que fala. Não somos justos, somos injustos. A nossa melhor justiça é como trapo de imundícia. É o que diz a palavra. E eu falo como igreja aqui, porque é nós que vamos tocar as pessoas que não tiveram ainda o privilégio que nós tivemos de conhecer o Senhor. E nós temos que ir, irmãos, com essa concepção, com esse entendimento. Nós não somos melhores do que eles. Nós não somos melhor que ninguém. E graças a Deus por isso. Deus é muito sábio. Deus, ele é muito sábio. Ele não confia nada a uma só pessoa. Ele não confia nada a um só homem. Ele não confia nada a uma só denominação.
porque Ele sabe, Ele nos conhece. Se Ele confiasse a um só homem, esse seria um Deus. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. A nossa interdependência, irmãos. Nós somos um corpo. Todos nós somos parte desse corpo. Uma célula no seu corpo, se ela sofreu uma anomalia, você morre. Ela vai se reproduzir ao ponto de te matar. É o famoso câncer. Uma célula que sofre uma anomalia prejudica todo o corpo. Uma célula doente prejudica todo o corpo. Uma célula doente prejudica todo o corpo. Nós somos um só corpo. Deixa eu ler 1 Coríntios 12 para você, 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse o olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo da maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram com ela. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Então, irmão, eu não queria te frustrar essa noite, mas você é parte do corpo, e você tem uma função no corpo. Não tem jeito. Aceitou Jesus? Se reconectou? É corpo. Tem função, tem que fazer. Pode ser rim, irmão, pode ser fígado, pode ser coração, pode ser unha encravada, mas é do corpo. E tem função. E tem que despertar para isso. A vida, aos céus, o azar. Eu não sabia. Ou eu não sei. Que bom que você não sabe, é mais fácil. Ruim é quando a gente sabe.
que a gente fica preso, né? Nas nossas axiologias, na nossa forma de pensar, do nosso jeito. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, meu irmão, faça-o de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Faça. Não enrola. Faça. Se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Não reclama. Tem o dom de servir? Sirva. Se dedique a servir. Se dedique a servir e faça bem feito, e faça da melhor forma. Se você é mestre, então se dedique a ensinar, mas ensinar bem. Ensinei, não entendeu? Vou procurar outra forma de explicar, até que você entenda. Isso é ensinar bem. Isso é buscar comunicar. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, faça, encoraje-as. Isso não é menos honroso, irmão. Não é menos honroso encorajar ou servir a pessoa. Não é mais honroso estar aqui à frente com o microfone, ou ali tocando o teclado, ou aqui cantando. Isso não é mais honroso, isso é uma parte do corpo. É só uma parte do corpo. Se o seu chamado então é cuidar do estacionamento, faça com dedicação e com amor. Não é menos honroso cuidar do estacionamento. Tudo é para o Senhor. Irmãos, um abraço que você dá em alguém muda a vida, muda a pessoa. Não menospreze o que Deus colocou dentro de você. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade, irmão. Não seja fariseu, que dá para mostrar. Seja generoso. Se você vai exercer liderança, lidere de forma responsável. É para o Senhor que você está fazendo. As ovelhas são do Senhor, não são nossas. Faça para o Senhor. E se for de demonstrar misericórdia, de ajudar algum aflito, que busca auxílio, pratique isso, mas com alegria, não com peso. De novo, não aguento mais, meu Deus, só o Senhor para gostar dos crentes. Oh, que peso, né? Ou tem um pessoal também que é bom, que ajuda, né? Dá 1 quilo de sal, fotografa e bota eu entregando 1 quilo de sal. Mas não é um sal comum, é um sal rosa. E esse sal veio diretamente das minas do rei Salomão. Porque se todo mundo pensa que era dinheiro que ele tinha, não, era sal, porque sal era dinheiro. Tem cara que faz selfie, né? Dá 1 quilo de sal, selfie. Onde está? Selfie. Todo mundo sabe no Facebook que ele é um homem muito generoso, né? Que ele vive fotografando e botando tudo no Facebook. Ajudei, esse pobre irmão miserável estava aqui na cidade, não tinha como ir, ajudei, né? A gente ajuda porque a gente é crente, expõe, né? Os irmãos, a miséria dos irmãos, fotografa e bota na rede. Amem as pessoas sem fingimento, irmão. Oi, querido, te amo. Ama sem fingimento. A nossa geração é meio geração Photoshop, né? Aplica um filtro e está valendo. Finge, ama nada. Chega aqui, o irmão, Pai do Senhor, irmão, saudade do irmão.
O irmão sai, xarope, isso é xarope, irmão. Isso parece um chiclete, rapaz. Não sei mais o que eu faço. Meu Deus, está doido. Odeiem tudo que é mal. E apegue-se firmemente no que é bom. Irmão, o que é mal, não vai ficar bom. É mal. Vamos se apegar no que é bom. Amem-se com amor fraternal. Mãe, o amor fraternal eu ilustro assim, ó. Quem é que tem irmãos aqui? Irmãos biológicos, irmãos, irmãs, né? Talvez para vocês é mais fácil. Quem não tem, infelizmente vai ter que imaginar. Mas lá em casa nós éramos 4 meninos. Aí é o seguinte, cueca era para um. Todo mundo usava cueca um do outro. Todo mundo usava calça um do outro. Todo mundo usava camisa um do outro. E às vezes a gente estava com aquele projeto, né, de sair no sábado à noite, mas quando chegava em casa, quando chegava, vai pegar a roupa, já tinha pego uma. Italiano já tinha pego, já tinha saído antes de mim com a minha roupa. E aí daquela ira, né, irmão? Você se estepou, acabar com ele. Quando ele chegava, vou acabar com ele. Vou rasgar tudo. Mas aí, depois, né, passava. Eu confesso que uma vez eu quebrei o relógio, irmão. Tão bravo que eu fiquei. Mas irmão é assim, não é? Irmão biológico é assim, a gente fica brabo, a gente quer brigar, mas depois passa. Depois passa, ele usa de novo, é sapato, é cinta, é aquela coisa toda. Esse é o amor fraternal. Esse amor que a gente tem pelo nosso irmão biológico, que pisa na bola com a gente e a gente perdoa. Que pisa na bola com a gente, mas a gente dorme na mesma cama um do lado do outro. Come junto. Esse é o amor fraternal, amor de irmãos, como irmãos biológicos. E tenha prazer em honrar uns aos outros. Essa palavra honra, irmãos, ela é uma palavra muito mal interpretada no nosso meio. Tem gente que acha que honra, né, é botar o cara num pedestal. Pedestal. Não é essa a honra aqui. Essa honra aqui é bem simples. Ela fala de respeitar, de dar, de querer o melhor para tal pessoa. Você deve querer isso do seu irmão. Nós devemos querer isso uns para os outros. É essa honra, o respeito mútuo e o desejo do melhor. Eu desejo o melhor para esse Hildo. Essa honra que fala aqui. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Irmãos, esse preguiçoso aqui não é aquele cara que não quer trabalhar. Esse também é preguiçoso, né? Mas não é esse. O preguiçoso aqui é o cara que faz isso, que tem preguiça para fazer a obra do Senhor, que ele é lento, aquele que foi ungido com óleo de freio, sabe? Que ele é indiferente, que ele é negligente, que ele é descuidado com as coisas do Senhor. É esse o preguiçoso. Sabe aquele irmão que levanta um pé, o outro está pegando fogo? Nós temos assim, irmão que... Tem um irmão que um dia chegou para mim e disse assim: ó, pastor, tu tens que me ajudar. Ou tu me puxa, ou tu me empurra. Assim, pô, estou bem então, né? Ou puxa ou empurra, porque o irmão não consegue fazer se não for empurrado. Mas amém, né? A gente empurra então, né? Ou puxa. Mas tem gente que é assim, irmãos, com relação à obra. Então seja preguiçoso com a obra do Senhor. Tenha disposição para fazer. Ah, não, mas é lá, é longe. Irmão,
não tenho carro, não tem como ir, difícil. Irmãos, isso não cabe mais para nós, né? Não cabe mais para nós. Se não tem carro, vai de Uber. Não dá mais para nós isso, né? A gente não está mais nessa idade, né? De ficar dando balão no Senhor. Está na tua mão, irmão, faz. Pelo amor de Deus, faz. Deixa de ser o bom samaritano. Eu contei isso ontem. Lá na comunidade terapêutica, uma vez eu estava lá, chegou um cara de Blumenau, um irmão de Blumenau. E esse irmão, abençoado de Jesus, ele teve Deus falou para ele pegar um morador de rua, que é o nosso ofício, até aí não tem problema nenhum. Não sei se o Gijo nessa época cuidava de lá, Gijo. Na época que o seu Lúcio tomou. Que boa? Foi contigo, né? O seu Lúcio, querido seu Lúcio, tomou que boa. Pode isso? Não? Aí o irmão teve uma palavra, ele pegou o seu Lúcio e levou lá porque Deus mandou. Até aí tudo bem. Deus mandou o seu Lúcio para nós, beleza, abraçamos o seu Lúcio. Mas aí ele saiu, uns 25, 30 minutos depois, ele voltou com mais um. E aí ele disse assim: olha, eu estava indo para casa, tal, passei lá, e Deus mandou também trazer aqui para ti, para vocês cuidar. Assim, opa, então tá. Aí eu fui explicar uma passagem para ele, bíblica, que fala do bom samaritano. Porque nós temos muitos bons samaritanos na igreja. E ele era um desses bons samaritanos. E aí eu falei para ele assim: ó, tu conhece a história do bom samaritano? Conheço. Então assim, tu és o bom samaritano. Encontrasse esse homem caído e tal, trouxesse aqui, né? Que bom. Eu sou o hospedeiro. Então tu tens que deixar uma moeda para mim. E depois tu tens que voltar aqui para trazer mais algumas moedas, porque certamente esse irmão tem um monte de necessidade que ele vai precisar ser suprida. Medicação, porque estava debilitado, né? Higiene pessoal, tudo isso. Então tu és o bom samaritano e eu sou o hospedeiro. Nunca mais vi. Então a gente tem essa coisa, essa síndrome do bom samaritano. A gente pega e leva para os outros cuidar. O Senhor bota na tua frente, na tua casa. Aí tu liga para o pastor, aqui ó, tem um cara aqui na frente de casa, ele está querendo um sacolão, tem como o pastor arrumar aí para nós aí? Irmão, está na tua frente, resolve, né? Eu não acredito que o Senhor errou de endereço, né? Se está para ti fazer, faz. Se está para ti resolver, resolve. Não terceiriza, irmão. Isso é da pós-modernidade. Você gosta de terceirizar? Resolve. Faça. Chegou para ti, resolve, irmão. Desenrola isso. Traz o negócio já mastigado para o teu pastor, ou para a tua liderança. Não traz mais problema, né? Traz solução. Ou traz um problema e 3 soluções pelo menos, né? Ó, tem esse pepino aqui, mas dá para resolver assim, dá para resolver assim, dá para resolver assado. Mas não empurra, não deixa, se envolva. Sacode aí. Amém? Alegrem-se em nossa esperança. E qual é a nossa esperança, irmão? É o reino e o seu rei. E nós reinando com ele. Essa é a esperança. Essa tem que ser a nossa alegria. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Parem de murmurar, mas não parem de orar. E sejam pacientes. Existe um tempo de maturação também para cada um de nós. E se às vezes você ainda não conseguiu fazer o que já era para você estar fazendo, ou o que você acha que era para você estar fazendo, segura aí. Não é tempo de jabuticaba.
tem que ter um tempo, mas você não pode ficar nessa. Amém? Pare de murmurar e não pare de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude, irmão na fé, ajude, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Isso fala ao estrangeiro, isso fala a ser generoso com as pessoas, com as visitas. Abençoem aqueles que os perseguem, não amaldiçoem. Nós temos o hábito, irmão, de condenar, né? Nós temos o hábito de lançar mal sobre a pessoa, de fazer uma oração contrária. Alguém já ouviu essa expressão, oração contrária? É no mínimo engraçado, né? Mas orem, na verdade, para que Deus os abençoe. É fácil? É difícil, certamente. Você orar por quem te persegue, abençoar, pedir para Deus que o abençoe, mas esse é o padrão do reino que está vindo. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Às vezes, irmãos, nós nos alegramos com quem se alegra, mas chorar com quem chora é difícil, é raro. E aqui fala no lugar que eu tenho que me colocar, sentir o coração do irmão, a dor do irmão, a necessidade do irmão, a privação do irmão. E isso nós não temos tempo e não temos feito. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Esse é um outro problema nosso. Geralmente, né, nós temos orgulho para dar e vender, e não nos relacionamos com pessoas humildes, com irmãos humildes dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Deixamos de nos relacionar. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, ou fazer o bem perante todos os homens. Modelo, irmãos. Aqui fala de modelo. Seja um modelo para as pessoas, seja um modelo para o mundo. No que depender de vós, vivam em paz com todos. Finalizando, amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. 20, pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E aqui eu queria passar uma informação interessante para você, porque é isso que o Senhor espera que a gente faça. Dentro do mundo pentecostal, essa passagem é vista como eu fico mais aleluiado, com mais fogo, brasa na cabeça. Mas na verdade, irmãos, olha só, isso também está em Provérbios 25, 22, mas isso significa o quê? Havia um ritual egípcio de expiação pela culpa. Segundo o culpado se obrigava a caminhar pela cidade com uma bacia de carvões em brasa sobre a cabeça. Você entendeu, não? Imagina uma bacia na cabeça cheia de brasa
ardente, aquela que você usa passar o churrasco, uma bacia sobre a cabeça cheia disso. O que ia dar, hein? O que ia acontecer? Ia ferver o miolo do cara, né? Então, ela pode ser compreendida assim, ó, que a bondade que você aplica, mesmo quando fazem o mal para você, a bondade pode fazer o papel das brasas vivas na consciência de uma pessoa culpada, fazendo que ela se dobre à verdade e abrace a sensatez. A tua forma de resposta pode funcionar como essa brasa quente, que vai queimar a consciência desse cara, e esse cara não vai entender por que ele faz isso para você, e você devolve de uma outra forma, de uma forma positiva. Isso é a brasa na consciência dele, que é capaz de tirar ele desse lugar, e fazer com que ele se dobre, e venha, né, a ser sensato. Esse é o poder, irmãos, do Evangelho, esse é o poder da palavra. O dar a outra face não é virar o rosto, o dar a outra face é fazer de outra forma, não da forma que seria o natural, né? Dá um tapa, toma um soco, no mínimo. Não. Fez o mal, faça o bem. Isso vai queimar a consciência da pessoa. E o artigo 21, o capítulo 21, versículo 21. Meu Deus, eu estou com um artigo na cabeça. É lei, é lei. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Existe, irmãos, uma luta dentro de você, dentro de mim e cada um, que é o mal tentando nos desviar, nos desfocar. Você não está imune porque você está na igreja, porque você está no corpo aqui. Você não está. Você sofre, sim, investidas sempre. Então, que nessa noite a gente saia daqui com o coração desejoso de fazer essas coisas, de praticar essas coisas. A igreja precisa, a igreja quer, a igreja pede, e o mundo também. Então, não se conformar com este século, ou com esse mundo, ou com esse tempo, e renovar a mente, é permitir, olhando para o reino que está chegando, como esse reino é, permitir que Deus faça essa transformação em nossa mente. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero orar com você. Amém, queridos? Eu queria também não deixar de fazer um convite, né? Você que ainda não teve essa entrega a Jesus, você que ainda não se reconectou com Ele, com a eternidade, você que ainda não professou Jesus como seu Salvador e deseja fazer isso, eu queria te convidar para vir aqui à frente, para que a gente estivesse orando por você. Temos alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus e seguir esse novo caminho, esse vivo, esse reto caminho que vai te levar a uma eternidade segura? Amém? Não? Vamos então adorar o Senhor? E encerramos em seguida. Em troca do amor eu falharia.
encerrando. Os pastores também podem ministrar junto. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos por esse tempo, por essa palavra, Senhor. Nós pedimos que tu seles, Senhor, no coração de cada homem, de cada mulher que aqui está, que tu seles, Senhor, esta palavra. Senhor, nós entendemos a importância da igreja, a importância de cada membro, Senhor, do teu povo. Por isso, Senhor, nós queremos ativá-los, ó Deus. Ativar, Senhor, seus ministérios, ativar, ó Deus, o seu chamado, que eles compreendam, Senhor, a importância de cada um deles no teu corpo, no teu reino. Nós liberamos, Senhor, sobre a vida de cada um deles aqui, Senhor, o teu querer e o teu propósito. Alinha-os, Senhor, com o teu coração. Traga a compreensão, a luz, a revelação, Senhor, do teu querer. Nós os abençoamos, Senhor, e o ministério que tens proposto para cada um deles flua, Senhor. Que o teu Espírito que nos convence, que nos impulsiona, o teu Espírito que se revela, o teu Espírito que nos conduz, seja com eles, e que eles encontrem, Senhor, a direção, Senhor. Mas não só isso, Deus. Nós queremos, Senhor, orar para que os projetos, para que os sonhos, para as caminhadas que cessaram, sejam retomadas. Os sonhos, Senhor, que haviam sido esquecidos, traz a memória, Senhor. Acende novamente teus filhos. Ativa, Senhor, novamente os teus filhos. Sim, Senhor. Que eles possam se sentir, Senhor, desejosos novamente. Que os projetos que um dia o Senhor sonhou com eles sejam retomados. Que eles entendam que o Senhor jamais mudou. Que eles entendam que o Senhor jamais saiu daquele lugar. Senhor, traz o tempo correto, Senhor, da maturidade. Libera sobre eles, ó Deus. Libera sobre nós. Sim, Deus. Nós cremos em uma igreja atuante, uma igreja unida num corpo, Senhor. Um corpo, Senhor, que se move nesse tempo, tocando nações, tocando pessoas, sendo, Senhor, a tua expressão nessa terra. Nós oramos por cada homem, por cada mulher, por cada família aqui representada, Senhor. Nós abençoamos as suas vidas, nós abençoamos a sua semana. Nós profetizamos, Senhor, uma semana, Senhor, de vitórias, uma semana, Senhor, debaixo do teu propósito. Conecta, Senhor, pessoas a elas. E essa semana, Senhor, no seu local de trabalho, no seu lugar, Senhor, de estudo, nas ruas, pessoas sejam despertadas pela presença de nossos irmãos.
as pessoas certas a cada um deles. Traz a palavra certa a cada um deles. E que eles possam ser essa expressão, Senhor, do Teu reino nesse tempo. Que eles possam ser igreja do Senhor. Nós os abençoamos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos.